Olá, e o programa Encontro Social desta semana, nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Felipe Concato, ele que trabalha com investimentos. Aí, Felipe, tudo bem com você? Tudo jóia. Olá, Jorge. Obrigado mais uma vez pelo convite. Falar sobre investimentos hoje, planejamento financeiro. Eu trabalho na Veda Investimentos, é um escritório vinculado à XP Investimentos. Então, a gente atende as pessoas desde o planejamento financeiro, a ela acumular patrimônio, se ela precisa de crédito, se ela precisa de um acompanhamento melhor do patrimônio dela como um todo, né, a gente consegue atender, né, desde grandes patrimônios, né, a gente consegue estar auxiliando as pessoas nesse sentido. Também, né, Felipe? Empresas também a gente consegue Felipe, auxiliar. Hoje nós estamos passando por uma fase bem complicada, podemos assim dizer, no sistema financeiro, né, até os próprios impostos que estão por aí. Eu gostaria que você comentasse, primeiramente, como é que as famílias, as pessoas têm que se preocupar com esse lado do financeiro. Bacana, Jorge. Até para trazer alguns dados, né, de como está a situação do brasileiro hoje, em torno aí de 77% das famílias elas estão endividadas. Então, a dívida tem consumido ali boa parte das rendas, né, elas estão endividadas. 77% é um número bem grande, né, pensando num país com mais de 200 milhões de pessoas, né? E dos brasileiros, 40% já está no Serasa. Ou seja, já está inadimplente, já não está pagando essa dívida. Então, a gente está falando aí de mais ou menos 73 milhões de pessoas, né, que estão no Serasa. É um reflexo um pouco ruim, né, porque quando a pessoa toma um endividamento para investir numa empresa, para comprar um bem, né, vamos pensar assim, um imóvel, ela está adquirindo, ela está crescendo, né? Agora, quando ela está se endividando, que vira aquela bola de neve, aí já fica um negócio um pouquinho mais complicado, porque você fala de juros de cheque especial, de juros do cartão, e é literalmente uma bola de neve. Então, esse pessoal tem que, até trazendo para o planejamento financeiro, é um pessoal que precisa olhar com mais carinho para sair dessa situação. Uma mudança de mentalidade. Hoje eu vou querer sair dessa situação, então como é que ela deveria fazer? Até passar uma dica já trazendo para esse público aqui. Um alinhamento familiar, né? Porque se a família tá com dívida, tem que ter um alinhamento de como ela vai sair. Então, vamos ter um corte de gastos, fechamento de torneira, e é literalmente um fechamento de torneira, né? Um banho mais curto, uma lâmpada que está ligada desnecessária. Quando você toma essa postura, né, como família, você começa a ter uma diferença nos seus gastos. Esse é um ponto inicial. Definir ali 3, 4 meses que vai ser feito esse trabalho, que vai ser aumentado a renda. Então, quem é autônomo, tentar ali fazer um pouco a mais, 1, 2 horas a mais. Quem consegue fazer hora extra, fazer essa hora extra a mais ali, para ter um aumento na renda também, né? Mas, Felipe, você comentou sobre a pessoa, a família, ou as pessoas de uma família tem que fazer um planejamento também. Não pode sair gastando, receber o seu salário e sair gastando. E sai gastando, porque quando a pessoa chegou nesse ponto de dívida, ela já se descontrolou completamente. Gastou mais do que, né, ganha 3, gastou 5. Deu problema, né? Então, para não chegar nesse ponto, as pessoas têm que fazer uma organização financeira. Eu gosto assim, eu vou trazer particularmente o que eu gosto de fazer. Eu gosto do papel, eu gosto de escrever ali no papel esse custo, aquele custo, botar todos os meus custos do mês. Eu sempre jogo pro Excel, né? Que aí ele vai ficar o registro histórico. Quando eu quiser revisar, eu vou lá no Excel. Mas o visual de fazer a escrita ali. Hoje tem até aplicativo, né? Pessoal, tu entra ali no teu celular, pesquisa ali controle de finanças, gerenciamento de financeiro, tu vai ter vários aplicativos ali, para quem é mais da tecnologia, né, Jorge? Quem conhece mais. Tem gente que se habilita melhor ali com a tecnologia e tem fácil no celular, tem bloco de notas ali no telefone para fazer anotação, no WhatsApp também, eu crio um grupo consigo mesmo para fazer ali, independente do formato. Mas esse é o primeiro passo, é controlar o que você já está gastando, né? Então, o que está acontecendo aqui? Quando você destrincha todas essas despesas, tu começa a ver, mas essa daqui, nem estou usando tanto esse serviço que eu tenho contratado aqui, você começa a ver alguns gastos desnecessários. Vai
dirimindo esses gastos. Daí o ponto seguinte, né, depois de você fazer esse controle, é a gestão. Como é que eu estou gastando, isso aqui eu posso fazer eliminações, o corte de despesa, ali fechar realmente a torneira. Naquele cenário, só mais um comentário daquele cenário da pessoa que está com dívida, além dela tentar aumentar a renda, fazer aquele enxugamento, ela pode ver alguma coisa que não está sendo muito utilizada em casa, que comprou às vezes por um impulso, e vender enfim, um bem desnecessário ali que não está tendo uma utilização de fato para que ele foi comprado. Isso é bem importante também. Isso vale para qualquer momento, né? Daqui a pouco tem que fazer um planejamento, né, Felipe? Tem que fazer o planejamento, né? Aonde eu quero chegar no ano que vem? Época de final de ano, né? Época de final de ano a gente começa a pensar como é que foi o nosso ano, que eu fiz nesses 12 meses do ano, será que eu consegui atingir? Aí começa a vir aquela sensação, não consegui fazer tudo o que eu queria. E nesse momento é bom botar os pés no chão, fazer todo esse acompanhamento do que você conseguiu fazer, e aí vai profissional, financeiro, enfim, nos relacionamentos com família, enfim, você consegue fazer essa visão. E para o ano que vem, como é que vai ser? Então, o planejamento financeiro, voltado para as finanças, ele vai estar atrelado até as outras coisas, né? Se você quer fazer uma viagem com a família, tem um custo. Então, basicamente, o planejamento financeiro está atrelado a tudo. Inclusive, se você quer aumentar a sua renda se capacitando, você precisa, no teu orçamento, arranjar uma verba para pagar cursos, para pagar desenvolvimento, para você conseguir aumentar a sua renda. Então, final de ano, você revisa o que aconteceu nesse ano aqui. É um momento perfeito agora. Vê suas despesas do ano, onde foi o gargalo. Dá um trabalho. Felipe, é manual, vou ter que ir lá ver o que eu gastei no cartão, onde estava a minha despesa com moradia e tudo. Mas depois que tu tabela tudo isso, tu organiza, vai começar a fixar na tua memória e tu vai ver o que é realmente necessário e o que não. Porque daí, a definição de prioridades é o que vai ser um norte para você fazer alguns cortes. Porque, querendo ou não, o dinheiro ele é bom gastar, né? Só que planejar também. Até que ponto o que é prioridade, né? Se é fazer aquela conquista, tenho o sonho da casa própria, tenho o sonho de viajar pelo mundo. Então, você precisa de recursos para viajar pelo mundo, tanto quanto para adquirir um bem, uma casa, trocar de carro. Essa questão até de bens é uma coisa interessante, porque você vê muitos vídeos na internet e o pessoal comentando que se você segurar um pouquinho a onda, vamos dizer assim, é uma questão de ego, né? Trocar de carro, frequentar lugares melhores. Se você der uma segurada nisso por alguns anos, você consegue dar uma melhorada nas finanças, que daí é algo, vamos dizer assim, meio disruptivo, né? Porque se você ganha 10 e você gasta 8, tá sobrando 2. O teu salário foi para 15. E essa tua despesa foi junto, acompanhando, você continua sobrando aqueles 2, né? Então ganha 15, sobra 13, tu continua nos 2 e sobra. Ganhando. Você poderia subir o teu salário para 15, continua nos 8 de despesa. Claro, uma viagem, um jantar diferente, um fim de semana diferente para se premiar por ter conseguido esse aumento de renda. Esses, vamos dizer assim, é como se fosse um bônus, né? Você se dá um agrado por ter conseguido fazer essa melhoria. Superar as dificuldades que surgiu, porque todo mundo, né? Eu, você, qualquer pessoa, ela tem esse lado racional, mas tem o lado emocional também. Então você fazer o racional caprichar aqui nas finanças, mas esse racional vai lá e te dá um prêmio pro emocional, você ganha mais um gás para fazer de novo esse ciclo. E você vai mantendo uma organização. E aí, tu vê, não sei qual que é a ordem correta, ou se as coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas tem um alinhamento da tua mente também. Você seguiu uma linha, né? Porque assim, eu preciso mudar minha mente para começar a controlar as finanças. Daí tu muda a mente e não controla as finanças. Então, às vezes, começa pelo braçal mesmo, controlar as finanças, que a tua cabeça vai também fazendo essa mudança. Não sei bem qual que é a ordem, o despertar de cada pessoa, né? Às vezes alguém vê um vídeo, despertou, preciso controlar as finanças, vai lá com fase muito simples. Outras precisam da mão na massa, no braçal ali para... Precisa escrever. Precisa escrever, botar no aplicativo, anotar, fazer essa gestão das finanças para daí virar a chave e a pessoa começar a se organizar. Porque tudo é organização e consistência, né? Você se organiza 1, 2 meses, aí no terceiro, já larga, já vai lá e... Não gostei disso. E faz um gasto alto. Então, é uma constância, literalmente.
e se manter focado, acho que é um dos maiores desafios. E o brasileiro, ele tem as distrações, assim como todo lugar do mundo, mas aqui a gente tem muitas distrações. Eu estava até olhando que, por mês, esse ano, 2024, o brasileiro gastou mais de 20 bilhões, mais ou menos, né, em jogos. Jogos online de apostas. Então... surgiu isso e todo mundo quer jogar. 20 bilhões, né? São 20 bilhões. Então, recursos tem, só que tem que administrar. Cada um na sua realidade. Tem pessoas que têm uma situação um pouco mais delicada, mas tem pessoas com uma renda alta que também gastam boa parte do seu patrimônio ou toda, né? Não adianta ganhar 50 mil por mês, 100 mil por mês, se o teu custo de vida mensal ele vai ter esse mesmo valor, né? Então tem que ter essa organização. E aí entra também um pouquinho daquelas pessoas que estão ao seu redor, né? Os amigos, a influência, né? A gente é um pouquinho ou muito, né? Influenciado por aqueles que estão ao nosso redor. Aí tem que ter esse cuidado, né? De às vezes saber dizer não. Quando tu aprende a dizer não, esse fim de semana eu não posso. Aí tu começa a ter até o controle das tuas finanças um pouco na tua mão. Se tu diz sim para tudo, acho que é bom fazer esse exercício. Eu testei e eu dizia sim para tudo. Não, churrasco ali e tal, vamos tomar uma cerveja ali e tal. Tudo que era convidado, eu dava uma viagem, eu aceitava. Depois que comecei a dizer não, parece que começou a sobrar mais recursos. Começou a sobrar. Volta a dizer, Felipe, começou a entrar no planejamento que ele queria. Entrou no planejamento financeiro. Porque quando você diz sim para coisas que os outros planejaram, nas tuas finanças não estava planejado aquele fim de semana no restaurante X, no lugar tal. Uma viagem. Querendo ou não, tudo hoje você tem um custo, né? Começa pelo combustível, pela manutenção do carro. Então, toda a logística vai ter um custo. Se isso sai fora do teu planejamento financeiro, e aí por isso que o alinhamento familiar, o companheiro, não importa quem seja que esteja ao seu lado da família, é preciso esse alinhamento, porque senão você vai ser o chatão, né? Você vai ficar, vamos controlar aqui, daí o pessoal, o Felipe é muito chato, o Jorge é muito chato, né? Pode deixar ele de lado. Exatamente. Daí começa a criar um atrito. Agora, por que a gente não vai fazer isso aqui? Porque a gente tem um objetivo maior, guardar X por mês, comprar aquele bem, quitar a nossa casa. São coisas que precisam ser ditas e esclarecidas. Realizadas, né? Exato. Tem o livro do Gustavo Cerbasi, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, enfim, os segredos dos casais inteligentes. Enfim, são livros que servem para a família, né? Uhum. E é um livro bem didático, bem legal de ler. Se alguém quiser comprar, ler, acho que é uma coisa bem interessante para ir mais a fundo nessa questão. Nós estamos falando com um investidor não, como é que vamos Assessor dizer? de investimentos. Hein? Assessor de investimentos. Assessor de investimento, falando sobre os investimentos, falando sobre a sua organização familiar. Nós voltamos daqui a pouquinho. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes
e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva! Estamos de volta com o programa Encontro Social. E essa semana nós estamos recebendo aqui o Felipe Concato. Estamos falando sobre investimentos, sobre organização de familiar para as dívidas, né, Felipe? Ou então para seguir o seu caminho bem organizado financeiramente. Exatamente, Jorge. E o planejamento financeiro vai levar as pessoas para um rumo mais tranquilo na vida com relação às finanças. E eu fazer um adendo sobre aquelas pessoas que estão numa situação de dívida, né? Tomar um cuidado especial ali com o cartão, aquele parcelamento de dívida. Tá ali, parcela o cartão. Toma cuidado com isso. É um juros, tá acessível ali aquele parcelamento, mas é porque é um juro mais alto. Você tem que tomar cuidado com isso, né? A gente está falando aqui de planejamento financeiro. Então, parcelar uma dívida do cartão, você vai estar pagando um juros bem caro ali. Pegando um outro crédito caro para pagar um outro crédito caro também não é o ideal. Por isso eu falei naquele início lá, um plano de contenção, né? Você precisa fazer um plano ali de 3, 4 meses para realmente sair desse juro caro e as coisas começarem a andar. E para quem não está nessa situação de endividamento, que está aí já com uma sobra mensal, ou pelo menos não gasta mais do que ganha, fazendo aquele mapeamento das despesas, ela vai conseguir aí construir o que vem. Aí vamos trazer para os investimentos, né? Quando você começa a construir uma sobra de recurso, opa, esse mês sobrou 1.000, sobrou 500, sobrou 2.000, 5.000, 10.000, você começa a alimentar a reserva de emergência. Que basicamente é para uma emergência, não é um recurso que você vai incorporar ali, não. É uma emergência. Então, esse mês teve um problema em casa, estourou um cano, um filho que ficou doente, alguma coisa que precisou de um recurso que não estava previsto no planejamento financeiro, você vai lá na reserva de emergência e você vai pegar esse recurso. Mas quanto colocar na reserva? É uma grande questão. Depende da profissão. Se a pessoa tem uma profissão com uma estabilidade de renda, que seria, por exemplo, um CLT, né, que você tem uma previsão de retorno mensal, você vai ter ali 3 a 6 meses de despesas. Agora, se você é autônomo, o correto, né, o que diz a literatura, a gente está falando aí de 6 a 12. Só que 6 a 12 meses de despesas pode ser um recurso muito alto. Então, tem que ver aí se vai caber no orçamento da pessoa colocar todo esse recurso na reserva de emergência. A literatura diz ali, mas você pode se organizar ali conforme o teu cenário, né? Conforme a tua experiência ali, naquela tua renda, que o autônomo é aquela coisa, um mês ganha muito, um mês não nem tanto, então tem essa volatilidade ali no salário. Por mais que a média, às vezes, fique parecida com o CLT, ele não pode se comprometer tanto a renda, né, com as despesas fixas, porque senão, um mês que ele foi abaixo ali, ele vai ficar descapitalizado ali, vai precisar buscar da reserva de emergência. Repito, né? Reserva de emergência é realmente para um imprevisto. Não é para cobrir o mensal. Então você tem que ter essa visão ali, se você é CLT, se você for um profissional autônomo. Então começa pela reserva de emergência, que é basicamente um investimento conservador. É um CDB, que é um investimento que tem em todos os bancos, né? E você vai ter também nas corretoras de investimentos, né? Que vai estar rendendo ali basicamente a taxa Selic, né? Que é a taxa de juros do Brasil. Hoje a taxa, nesse momento que a gente está conversando, ela está em 11,25, né? Que é a taxa ali que baliza mais ou menos o nosso mercado financeiro, né? Como que vai ser se ela sobe, o crédito também sobe, né? Então quando você vai tomar um crédito, conforme a taxa Selic estiver, também vai ter um balanço ali nessa subida ou não da taxa de juros. Então você começa conservador, né? Tem Tesouro Selic também, que rende, vai acompanhando a taxa Selic, e aí você tem investimentos conservadores que rendem
bem para a tua reserva de emergência. E tem mais segurança, é isso? Tem o CDB, por exemplo, CDB, LCI, LCA, são investimentos bancários que eles têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é vamos dizer assim, aconteceu uma quebra no banco, ele quebrou, ele vai te garantir até 250 mil por CPF. Tá? Então, tem essa garantia ali. E se tu investir no Tesouro Selic, é a garantia do governo, né? Então, em teoria, o governo tende a ser a instituição mais forte no país, né? Então, a garantia do Tesouro vai ser o governo. Tá? Então, você começa pelo conservador. Agora, quando a gente traz do planejamento financeiro para o investimento, daqui 2 anos eu quero fazer uma viagem, daqui 1 ano eu quero fazer uma viagem, daqui 3 anos eu quero comprar um imóvel, daqui 5 anos eu quero trocar de carro. Todo esse tipo de objetivo que você colocou lá no planejamento financeiro, você vai ter que materializar isso. Se você não colocar no planejamento financeiro, se você só fala aqui, eu quero viajar daqui 2 anos. Beleza, mas como é que você vai pagar? O que geralmente, aí talvez esteja uma das explicações para o brasileiro também estar endividado, primeiro ele adquire esse objetivo e depois ele paga. Ou seja, ele paga depois da viagem, ele vai voltar da viagem e vai passar 1 ano pagando, ou mais. Ele comprou o bem e vai pagar daqui para frente, porque ele tomou crédito, né? O carro, o imóvel é construção de patrimônio, né? Diferente. É um pouquinho diferente o olhar para o imóvel. Então tem que ter essa atenção para quando você define o objetivo, como que eu faço para chegar? Faz o cálculo basicão da matemática, eu vou gastar 20 daqui 2 anos, quanto que eu vou ter que guardar por mês? E aí, se você vai ter os juros em cima, você vai ter um retorno ali também que vai te ajudar na chegada desse objetivo. Agora, se você não estiver guardando esse valor por mês, então, é um negócio de muita paciência o planejamento financeiro, porque ele não é decidir fazer um planejamento financeiro hoje e investir. A tua vida não muda só por conta da decisão. Ela é o primeiro passo. Agora, tem que ter a recorrência. Fiz esse mês. Show. E o segundo mês? Tive um imprevisto aqui e tal. Já não compra aquilo que planejou. Exato. Então, ali já começa a ter um problema. Porque o planejamento financeiro, ele só anda se você investir o recurso. Se você der sequência. Se você fizer ele deixar no papel, no Excel ou no aplicativo que você utilizou, ele não vai andar. Ele vai andar se você realmente tiver esse compromisso. E aí é paciência, né? Porque algumas coisas levam muito tempo para acontecer, né? No primeiro ano você guarda, parece tão pouquinho, né? Guardei R$500 por mês. Parece tão pouco. Mas chega no final do mês, do ano... Do ano, você começa a ver um olhar diferente. Até questões de despesas, por exemplo. Um outro programa, a gente falou de carro antigo aqui, e aí eu estava pensando em trazer um aqui para Passo Fundo. Mas eu já fiz o cálculo. É R$150 por mês de garagem. Então a gente está falando num custo mensal ali por volta de, sei lá, R$1.800 só de garagem para ter esse veículo aqui. Tá? Então... É preciso fazer esse alinhamento entre planejamento financeiro e investimentos, porque você vai conseguir ter uma recorrência ali. E dentro do investimento, a gente tem a parte conservadora, que você vai começar pela reserva de emergência, que acompanha a taxa de juros do Brasil. Você tem um pré-fixado, que você define uma taxa do quanto vai render, isso dentro do conservador, né? Sim. E você tem um que acompanha a inflação mais uma taxa. Então a gente está falando de um título híbrido. Eu quero me proteger da inflação. Você vai ter um título que vai correr, a gente chama de IPCA, né? Que é a inflação aqui no Brasil. Então você vai ter IPCA mais 7. Então você vai ter esse 7 mais o que dá IPCA. Se ele der 4%, 5%, em alguns momentos já chegou a dar 8%, 10%, né? Então vai correr essa rentabilidade no ano. Não tem segredo, até um ponto interessante, Jorge, para a gente trazer aqui. Não tem mágica no mercado financeiro. 3% ao mês sem risco. Isso não existe, tá, pessoal? Quando alguém fala uma conversa dessa, desconfia, se informa, vai buscar com alguém que enfim, tem conhecimento para te instruir, porque não tem retorno alto com baixo risco. E outra, promessa garantida também tem que tomar cuidado, tá? Acho que isso é bacana trazer, porque a gente vê muita coisa na internet, ainda mais hoje que tem muita coisa boa na internet, tem muita informação legal, se tu quiser aprender... Mas tem muita coisa falsa também. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque investimentos é paciência, é longo prazo, você vai investir em fundos, vai sair um pouquinho do conservador, vai um pouquinho mais para fundos que tem um pouquinho mais de agressivo ali dentro, de risco, você vai ter um mês que vai ser legal, um outro mês nem tanto. Então vai ter um sobe e desce ali.
E aí tem que ver se o teu perfil de investidor, que aí entra um ponto muito importante de você começar a investir, mesmo que seja com pouco, para você ir testando. Como é que está o teu perfil de investidor? Dos clientes que eu atendo, tem muita gente que foi investir em bolsa, em ações, e falou, Felipe, não é para mim isso aqui. A gente deu um passo para trás, voltou para o conservador, ficou na renda fixa, que é esse que acompanha a Selic, o pré-fixado, a inflação, e a gente faz esse mix ali para, dentro do conservador, ele conseguir uma coisa legal. Não adianta forçar, né? Se tira o sono da pessoa, ele tá no perfil errado, né? Não consigo dormir por causa desse investimento aqui. Pensando lá, a bolsa vai cair, vai quebrar, eu fico apavorado. Tem investidor que olha assim, a bolsa caiu. Não tem nada que desabone aquela ação daquela empresa X que ele comprou. Ele vai lá e compra mais. Porque eu estou comprando mais barato, né? Quando tu vê promoção no mercado, você gosta porque está mais barato do que você pagava ontem. Sim. Nas ações, tem os investidores que aprendem de fato o que está acontecendo. Eu estou comprando mais barato esse papel aqui, essa ação. Então, para o investimento agressivo, sai um pouquinho daquela conversa do que vou investir, vai subir, vai ter aquela constância para ter momentos que você vai ter que ter um pouquinho mais de estômago e comprar mais. Mas aí tem que ver cada ativo que tem na sua carteira. Não pode ficar chegando a mão aí, vai subir, vai quebrar, vai cair. Daí vira uma aposta, vira uma especulação, né? Então, o investimento, mesmo ele sendo agressivo, você tem que ter uma estratégia, tem que ter um porquê dele estar ali na sua carteira, quantos por cento. Também tem esse um detalhe importante, né? Você vai lá 100% em ações e isso causa um transtorno. Não, você pode ter uma parcela conservadora, uma parcela moderada, uma parcela agressiva. Se o teu perfil, né, já saiu daquele conservador e já entendeu um pouquinho essa logística, né? E claro, a gente tem que entender um pouquinho de Brasil e de mundo. Ter um investimento em dólar também é bacana, para você ter uma diversificação internacional. Isso aí, nosso tempo está chegando ao final, Felipe, e a gente pode trazer mais informações a partir de outros programas que a gente vamos conversar novamente. Nós agradecemos a sua atenção. A semana que vem estaremos aqui de volta com outros assuntos. Até lá.